Boa noite, terráqueos! Estou de volta com a história, uma viagem espacial, para contar para vocês o capítulo 9, que tem como título O Plano de Tonhão. Vocês viram no capítulo anterior que os inimigos se aproximavam do local onde os garotos estavam escondidos e caminhavam na direção do acampamento onde está o pai do garoto. Logo, os exércitos inimigos vão se encontrar e tiros e canhões serão disparados para todos os lados. É incrível como vocês terráqueos se posicionam de um lado ou de outro e lutam contra o lado oposto. Interessante! Vocês terráqueos ainda desconhecem as leis básicas da vida, porque aquele que atira mísseis para o outro lado da cerca, no futuro certamente renascerá do outro lado da cerca, até que ele compreenda o caminho do equilíbrio. Mas vamos continuar a acompanhar os meninos e ver o que eles farão para recuperar a máquina do pensamento. Escondidos atrás da parede de um prédio em ruínas, Tonhão observou o uniforme dos soldados que vigiavam a máquina do pensamento e notou que era diferente do uniforme dos soldados que haviam resgatado seu pai. Olhando mais atentamente, Tonhão percebeu, pelo detalhe de alguns acessórios que usavam, que os dois soldados eram alemães. Veja, Tito, são soldados inimigos. O que vamos fazer? Tito dessa vez não teve nenhuma ideia. Mas enquanto Tonhão cochichava no ouvido de Tito, ele viu no bolso do garoto a arma de brinquedo que ele havia trazido e teve uma ideia. Tito, já sei o que vamos fazer. E Tonhão explicou seu plano para Tito. Ao ouvir o plano de Tonhão, Tito ficou apreensivo. Tonhão, essa sua ideia é muito perigosa. Confia em mim, Tito, vai dar certo. Então, Tonhão se afastou de Tito e começou a caminhar entre os escombros na direção de onde estavam os soldados alemães. Tito ficou aguardando o momento certo para agir. Depois de alguns minutos de espera, Tito viu Tonhão se aproximar lentamente dos soldados. Quando o garoto se aproximou o suficiente para conversar com os soldados, Tonhão estendeu o braço e disse: Heil Hitler! Sem entenderem por que um garoto estava sozinho em uma zona de guerra e fazendo a famosa continência nazista, os dois soldados olharam um para o outro e começaram a rir, mas em seguida repetiram o gesto do garoto, ainda com um sorriso no rosto. Tonhão havia conseguido o que queria, que era atrair a atenção dos soldados para que Tito pudesse entrar na máquina do pensamento. Os soldados começaram a se aproximar de Tonhão, falando algumas frases em alemão, e Tonhão viu o momento em que Tito entrou sorrateiramente na máquina.
Quando os soldados já estavam muito próximos de Tonhão, ele sacou a arma de Tito e atirou no rosto de um dos soldados. Com a dor causada pela bala da arma de brinquedo, que quase atingiu seu olho, o soldado deixou cair seu rifle. Tonhão não perdeu tempo e apontou a arma para o outro soldado, mas antes que pudesse atirar, o soldado segurou sua mão e deu um chute forte em Tonhão, arremessando o garoto para longe. O soldado então deu 2 passos à frente e apontou uma pistola para Tonhão. Quando o soldado contraiu um dos olhos para mirar a arma e puxar o gatilho, Tonhão fechou os olhos e se preparou para o impacto. Aqueles poucos segundos de expectativa pareceram uma eternidade e o medo tomou conta de Tonhão. Sua hora havia chegado. Não havia possibilidade de escapar com vida. Mas, ao invés de ouvir o som de um tiro, Tonhão ouviu o impacto da máquina do pensamento contra os 2 soldados, que foram lançados a alguns metros de distância. Tonhão abriu os olhos e viu que a máquina estava estacionada ao seu lado e que Tito estava parado na porta da máquina. Venha, Tonhão, entre logo na máquina. Tonhão entrou cambaleante na máquina, ainda sob o efeito do chute do soldado, e Tito rapidamente fechou a porta da máquina. Enquanto os garotos se acomodavam nas poltronas da máquina, os 2 soldados alemães se levantaram e apontaram suas armas. Mas antes que pudessem puxar o gatilho, a máquina do pensamento se deslocou rapidamente e desapareceu do olhar dos soldados. Durante a viagem, Tonhão perguntou: Tito, como foi que você conseguiu nocautear os soldados alemães? Eu apenas dei o comando para a máquina se deslocar até onde eles estavam. A invenção do meu avô se desloca com o comando do pensamento. Basta você pensar para onde quer ir, que a máquina o levará até lá em questão de segundos. Agora Tonhão ouvia a explicação de Tito com interesse e com surpresa. Depois de alguns segundos, a máquina pousou suavemente e Tonhão perguntou: Tito, nós voltamos para casa? Ainda não, Tonhão. Aqueles soldados inimigos que vimos na floresta estavam caminhando na direção da tenda onde estão os feridos. Precisamos resgatar seu pai. E como vamos fazer isso, Tito? Não sei, Tonhão, mas precisamos tentar, porque o acampamento logo será atacado. Em seguida, os garotos ouviram vozes do lado de fora. Tonhão